quantos Deus, nosso Senhor, chamar. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e na parte do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Todos, versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem retornar os vossos assentos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós queremos nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, dar início a uma nova série de estudos, e nós queremos falar sobre a igreja primitiva, o modelo para todas as gerações. Irmãos, hoje o Espírito Santo bradou forte ao meu coração e determinou no meu coração que eu convidasse a igreja, especialmente convidasse o ministério da igreja, para conversar um pouco hoje sobre a história da nossa igreja. Eu quero agradecer os pastores que nos ajudaram. Não estão todos aqui, mas tem uma boa parte dos obreiros, os líderes das congregações. Eu conheço quase todos, e eu sei aqueles que vieram, né? Graças a Deus por aqueles que atenderam o nosso convite. É claro que tem alguns que poderiam vir e não vieram, porque não quiseram, e outros porque não puderam. Hoje é dia de semana, estão trabalhando, então existe uma série de coisas. Mas o meu muito obrigado a todos que atenderam o convite, em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de nós falarmos da história da igreja primitiva e das lições que ela tem a nos revelar, eu queria conversar um pouco com os irmãos sobre a história da nossa igreja. Os irmãos sabem que a história, ela é um legado que nós estamos escrevendo para as novas gerações. Nós estamos escrevendo história. Quem veio ao culto hoje, quem está participando desse tempo, está escrevendo uma história. Quantos entendem isso? Pode dizer amém. E nós estamos preparando um legado para as novas gerações. Uma das preocupações que eu tenho, e eu acredito que todo líder, todo homem e mulher de Deus sincero deve ter, é preparar obreiros para a nova geração, para dar continuidade à obra do Senhor. Irmãos, nós somos passageiros, mas a obra de Deus precisa continuar. Glória a Deus. Hoje eu estou aqui, amanhã pode ser você, pode ser um filho meu, pode ser um filho seu. O que importa é que a obra precisa continuar. Glória a Deus. Foi o erro que Josué cometeu. Moisés preparou Josué, porém Josué não preparou ninguém para suceder. Então a história, ela é um legado que nós estamos construindo para as novas gerações. E nós não podemos negar a história, porque negar a história é negar a nossa própria origem, como se nós estivéssemos começando agora. Então não é possível chegar hoje na altura da história da igreja e achar que a igreja está começando agora, e achar que a igreja está começando agora.
É prudente da minha parte dizer aos irmãos que eu estou sucedendo alguém. Há uma geração que eu estou sucedendo. E eu estou feliz e honrado, porque a geração que passou me preparou. Eu fui preparado para substituir. Essa geração é uma geração séria. Os meus pastores foram pastores sérios, que preocuparam com isso, e por isso eu estou aqui hoje. Dado isso, a responsabilidade nossa de fazer essa sequência continuar. Então nós não podemos negar a história, porque a história é na verdade a nossa própria origem. Mentes pequenas ou medíocres é que esquecem da história, é que não valoriza ninguém que passou, que não respeita os mais velhos. Isso é mente medíocre, mente pequena. Mas nós sabemos que a igreja tem uma história, tem um legado, e nós estamos aqui hoje, todos nós, sucedendo os apóstolos, os discípulos, os mártires. Nós somos sucessores deles. Amém, meus irmãos? Que deram a vida pelo Evangelho, aleluia, que morreram, que derramaram sangue em prol da pregação do Evangelho, e nós estamos sucedendo eles. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, para que nós possamos ter um futuro glorioso, um pastor mais antigo esses dias me abordou e falou comigo numa reunião de obreiros. Ele disse: olha, pastor Lazinho, o senhor representa uma geração muito equilibrada dos novos obreiros que nós temos. E ele perguntou: como o senhor está vendo a igreja no futuro? Qual é a visão que o irmão tem da igreja daqui a uns anos? E a resposta que eu dei a ele, eu vou dar aos irmãos agora. Nós só teremos uma igreja forte, um futuro sólido e equilibrado, se hoje a nossa geração fizer uma autocrítica da nossa própria história e reavaliarmos aquilo que erramos, para poder continuar avançando na obra e no reino de Deus. O que nós vamos fazer aqui hoje, e daí a importância da presença do ministério, é uma autocrítica da nossa história. Nós vamos reavaliar nossa história. Como nós estamos nos posicionando no andamento da história, para corrigir os erros que estamos cometendo. Porque nós somos hoje, irmãos, a maior igreja e o maior movimento pentecostal do mundo. A nossa igreja cresceu de forma vertiginosa, de forma assustadora no mundo. Não existe nenhum movimento pentecostal no mundo maior do que a nossa igreja. Nós crescemos no evangelismo, em missões, em trabalho social, em templos, em número de membros. Um grande trabalho está sendo feito. Só que também nós cometemos muitos erros. A igreja também cometeu muitos erros. Os pastores também erraram. A história vai nos mostrar erros que nós cometemos. Então é necessário fazer uma autocrítica da nossa história para evitar a sequência dos erros e não permitir que a história da igreja seja destruída, seja manchada, seja jogada na lama. Quantos podem dizer amém comigo? Glória a Deus para sempre. Queridos, nessa primeira fase dessa série de estudos, nós vamos falar sobre os nossos erros, sobre essa autocrítica. Na segunda parte desta série de estudos, que eu não sei quantas semanas serão, Deus é quem sabe, nós vamos então pontuar como fazer diferente daqueles que erraram e como manter os princípios daqueles que acertaram. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o primeiro erro que a igreja vem cometendo, que nós estamos cometendo e que precisamos corrigir em forma de autocrítica para melhor dar sequência à igreja e também se preocupando com as novas gerações. O primeiro erro, a primeira característica negativa que está sendo impregnada na nossa geração,
que precisa ser consertada, nós estamos perdendo a nossa identidade como igreja de Deus. Primeira coisa que nós precisamos nos criticar, verificar a nossa vida. Eu estou falando como pastor, eu estou falando como membro, como filho da igreja, como alguém que ama a igreja e que faz parte dela. Aleluia! Eu também estou me criticando, eu estou dentro disso. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, não tenha nenhuma dúvida que a maior crise que a igreja está enfrentando não é no ambiente político nacional, não é no ambiente financeiro, não é no ambiente das famílias, não. Do meu ponto de vista, a maior crise da igreja é a crise da identidade. Nós estamos perdendo a nossa identificação. Há pouco tempo atrás, você podia chegar num lugar que tivesse 100.000 pessoas. Quando você olhava um crente, você sabia quem ele era. Você podia estar dentro de uma região com 50.000 pessoas reunidas. Quando o crente levantava, todo mundo dizia: olha uma mulher diferente, olha aquele homem diferente. Nós tínhamos uma identidade. E nós estamos perdendo essa identidade. A questão, meus irmãos, é que existe a pós-modernidade. E na pós-modernidade nós nos tornamos lights, gospels, nós nos tornamos movidos pelos grandes movimentos da pós-modernidade. Nós estamos sendo chacoalhados pela onda de novos costumes, de novas modas, de novos modismos, de heresias que estão invadindo as nossas igrejas. Eu tenho hoje a responsabilidade diante de Deus de falar à nossa geração e à geração futura que a igreja tem que defender a sua identidade, a igreja tem que preservar a sua identidade, a igreja não pode perder o modelo que recebeu de Deus. E já vou adiantando aos irmãos que o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu estou cheio da autoridade de Deus esta noite aqui. Não há demônio no inferno, não há nada que vai impedir a voz profética de suar esse santuário hoje. Deus vai sacudir gente aqui hoje. Deus vai sacudir obreiros, Deus vai sacudir mulheres, Deus vai sacudir homens. Deus quer que nós voltemos às nossas origens, nos lembremos do padrão original que recebemos de Deus. Como forma de autocrítica, vamos observar quais são as características que revelam a perda da identidade. Você está dizendo: pastor, mas se mudou como? Mudou aonde? Eu estou aqui na igreja do mesmo jeito. Tem 10 anos que eu estou aqui, mudou aonde? Existem algumas características da nossa geração que mostram que nós estamos perdendo a nossa identidade. E nós vamos lutar, meus irmãos, no jejum, na oração, na palavra de autoridade, e vamos voltar a ser o que nós éramos, em nome do Senhor Jesus. Essa mensagem vai correr no mundo através do sistema que está sendo preparado aqui, gravado. Essa mensagem vai correr nações, e Deus falou comigo que vai atingir vidas em lugares remotos, lugares distantes. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A primeira característica que revela que nós estamos perdendo a nossa identidade é que nós não temos mais o Senhor Jesus como o maior referencial da igreja. Aleluia. Na nossa abertura inicial da fé, era só
Jesus que nós falávamos. Era só de Jesus os motivos das nossas reuniões, as nossas conversas, os nossos bate-papos, os nossos eventos. Jesus era o centro, Jesus era o cabeça, Jesus era o comando. A igreja está perdendo a identidade, sabe por quê? Porque Jesus já não é o seu maior referencial mais. Eu estou me dirigindo de forma clara e de forma a confrontar a liderança da igreja atual no mundo, porque os homens estão se sentindo insubstituíveis. Os homens estão crescendo de uma forma tão grande que já estão até ofuscando, tentando ofuscar a glória do noivo, a glória do dono da igreja. Já tem bispo, apóstolo, pastor, presidente, pregador, famoso por aí, que acha que é ele que cura, que é ele que liberta as pessoas. Vendem a imagem de que a igreja depende deles, que se eles não estiverem, a igreja acaba, vai à falência. Já não se depende mais da cruz, já não se prega mais a mensagem do Calvário, porque o símbolo da cruz está sendo substituído pela eloquência, pela beleza e por talentos de homens. A igreja está perdendo o seu referencial principal. Queridos, deixa eu dizer uma coisa a você: eu respeito homens que Deus levanta, eu me submeto a lideranças espirituais, mas eu sei que a igreja não é de homem algum. Eu sei que Jesus é a cabeça da igreja, é a pedra principal, é a coluna que sustenta, ele também é a rocha aonde nós estamos edificados. Saiba de uma coisa: se tiver homem aqui, Deus vai continuar operando. Se não tiver, ele vai continuar operando. Se eu me colocar na posição, ele vai me usar. Se eu não quiser achar que sou alguma coisa, ele não vai me usar mais, e vai usar quem ele quiser. Jesus continua sendo o grande referencial da igreja. Homens pecam, homens fracassam, homens caem, homens titubeam, homens são vulneráveis, mas o cabeça da igreja não, o modelo eterno não. Jesus é o Senhor da igreja. Eu vou provar os irmãos, dentro desta mensagem, que os homens estão fazendo da igreja patrimônio pessoal, estão usando os púlpitos como trono, estão trabalhando para o orgulho próprio, para o bem-estar próprio. Cristianismo é diferente de conforto e de riqueza. Eles estão empobrecendo de riqueza, em aviões, em carros, em mansões extraordinárias, enriquecendo através do rebanho, e manipulam, e tiram, e põem, e fazem e acontecem, mas eles estão se esquecendo que a igreja ainda tem um dono. Quem entende isso aí? Quem entende? A igreja tem um dono. Aleluia. A grande crise da igreja pós-moderna é chamada de a crise do tanque de Betesda. Pastor Gustavo sabe a primeira mensagem. Pastor Gustavo lembra. Qual é a crise do tanque de Betesda? Jesus chega no tanque e o paralítico está dizendo: eu quero água, eu quero o tanque, eu quero anjo. Você quer ser curado, mas não tem água, ninguém me lança na água. Ah, o anjo está chegando, e o tanque é a água e o anjo. Essa é a crise da nossa geração. É o pregador fulano, é o pastor fulano, é o cantor fulano. Nós estamos ligados nos homens.
o nosso reverendo.